pessoal, me chamo Renata, estamos aqui no Explicador Virtual para conversarmos sobre história. Vamos lá? Nós vamos falar hoje sobre a conquista da América Andina. Quando a gente fala de conquista da América Andina, pessoal, nós estamos nos referindo a essa parte da América do Sul, tá? Que atualmente nós conhecemos como Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. Principalmente nós vamos falar sobre essa área do Peru, que foi uma área que foi colonizada por quem? Lembra quando nós conversamos sobre a colonização espanhola? Isso aí, foi conquistada pelos espanhóis, principalmente Francisco Pizarro, tá bom? Francisco Pizarro ele vai ter uma influência muito grande, porque ele vai ser um navegador que teve contato direto com os povos que viviam nessa região, que nós vamos falar também especificamente sobre eles, que são os que pertenciam à civilização Inca, tá? No momento que os espanhóis chegaram aqui, principalmente, né, liderados aí por Francisco Pizarro, esse grande império Inca, que você já deve ter ouvido falar em algum momento, quando ouviu falar sobre a cidade de Machu Picchu, no Peru, né, em Cusco. Então, sobre eles que nós estamos falando. Quando os espanhóis chegaram aqui na América, eles perceberam, né, no primeiro momento, que aquela região poderia oferecer para eles alguma coisa especial. E principalmente que eles buscavam o quê? Ouro, metais preciosos. Mas como fazer isso? Eles tinham que primeiro dominar aquela região, dominar principalmente os povos que ali viviam. Quando os espanhóis eles chegaram, o Império Inca ele estava passando por um problema, por um conflito interno de disputa de poder. E essa disputa de poder vai acabar gerando uma guerra civil, ou seja, uma guerra dentro da própria região. Então, em novembro de 1532, no século XVI, Pizarro vai acabar armando uma cilada, se apropriando daquela situação de conturbação que passava o Império Inca. Eles vão, né, Atahualpa, né? Vamos lá de novo, Atahualpa. Isso era o nome do líder Inca nesse período. E Pizarro vai armar uma cilada para ele na localidade de Cajamarca, tá? O que Pizarro vai fazer? Pizarro vai aprisionar os incas. Eles acreditavam, os incas, que os espanhóis eles eram enviados dos deuses, porque eles chegavam naquelas caravelas muito grandes, com aquelas roupas imponentes. Então, os incas, a gente vai ver sobre a religiosidade deles, eles eram muito religiosos, eles eram politeístas, eles acreditavam que os espanhóis eram deuses. Então, Pizarro acabou se infiltrando nessa região, né, que estava dominada pelos incas, mostrando cordialidade para eles, mas depois ele acabou aprisionando esse líder inca e acabou massacrando aqueles que o acompanhavam. Temendo, né, que o líder do Inca, o Atahualpa, fosse morto, o povo acabou não reagindo. Então, os que acompanhavam o líder Inca acabaram massacrados. Os espanhóis faziam isso até para poder mostrar o seu poderio bélico, né? Suas armas de fogo, muito diferentes das armas dos nativos que aqui estavam na América. Então, eles massacravam quem estava próximo, não mataram o líder, para servir de exemplo para os demais, para conter qualquer tipo de reação, rebelião, motim que houvesse. E foi isso que aconteceu. Não houve, né, essa revolta, não houve reação do povo inca. Vamos saber o que aconteceu além? Então, aqueles, né, que pertenciam à elite cusquenha. Por que cusquenha? Porque vem de Cusco, é uma cidade muito próxima, tá? Onde era o império, era a capital do império, desculpa. Era uma cidade que fazia parte desse império inca e era a capital, era a principal cidade. Então, aqueles que viviam nessa cidade de modo, né, mais aristocrático, pertenciam à elite e que principalmente eram contra Atahualpa, que era o líder dos incas, e essa elite permitiu que os espanhóis entrassem pacificamente. Tá? Então, à medida que os espanhóis entraram
no território sem nenhum tipo de reação, o que vai acontecer? Os espanhóis vão começar a explorar aquela região e, sobretudo, explorar os nativos do Império Inca. Ou seja, a elite cusquenha vai acabar percebendo que os espanhóis, eles não tinham nenhum interesse de permanecer ali somente de modo pacífico. Eles tinham a intenção de dominar aquela região, explorar a região, né, tirando muitos metais preciosos ou qualquer outro produto que eles pudessem vir a ter lucro e fazer o quê? Além do ouro, muito bem, aprisionar os nativos, os tornando o quê? Escravos, né? Então a gente vai ver que nesse primeiro momento em que os espanhóis chegaram, eles chegaram de modo pacífico só para dominar e depois acabou massacrando grande parte e aprisionando a outra parte dessa elite cusquenha para obter o quê? Principalmente ouro. Tudo bem, pessoal? Certo? Então, as conquistas dos espanhóis em relação a esse território, elas iam variando de acordo com seus interesses, certo? Se no primeiro momento era ouro que eles precisavam, então eles buscavam por ouro. Se eles precisavam de mão de obra, escravos, para poder levar para uma outra parte da sua colônia ou levar para a Europa, então assim eles focavam na capturação de escravos. Então esses interesses eles mudavam e consequentemente, né, essas conquistas também. A sociedade indígena, né, com as culturas diferentes dos europeus e aqueles que não se adaptavam aos trabalhos forçados, eles foram exterminados, até para que eles não causassem nenhum tipo de revolta, motim, tá? Então os espanhóis, eles acabavam matando para poderem não ter problema. Isso ocorreu além do Peru, na Argentina, no Chile, Paraguai, Uruguai, entre tantos outros lugares que nós vimos lá naquele primeiro mapa. Lembra? Que fazia parte da América Andina. Tudo bem, pessoal? Então a gente novamente fala sobre a colonização espanhola como uma colonização de exploração, diferente da colonização de povoamento que a gente viu muito bem sobre as 13 colônias, a colonização inglesa, certo? Então, olha só. Vamos fazer exercício para a gente poder praticar esses nossos conhecimentos sobre essa parte da América Andina, tudo bem? No momento da chegada de Pizarro, Francisco Pizarro, né, que era um espanhol, qual era a situação do Império Inca? Fácil, né? Eles chegaram com uma facilidade no território porque esse império estava passando por problemas de conflito, por disputas de poder. Isso aí. Gerando o quê? Né? Uma guerra civil, passava por problemas internos de disputas de poder, certo? Então olha lá, na questão número 2. Quais foram os principais ganhos dos espanhóis ao conquistar o Império Inca? Tá fácil, né? Lembra para você que eu comentei com vocês que era até uma das medidas do mercantilismo. Não se esqueçam, pessoal, os nossos assuntos, né? Tudo que nós estamos abordando de história são causas e consequências. A gente não pode nunca esquecer que nós estamos falando da América, mas com uma relação com os acontecimentos da Europa. E só foi possível essa chegada dos europeus no continente, a conquista de novas terras, porque era também uma das medidas do mercantilismo, a exploração das colônias. E outra medida do mercantilismo qual era? Metalismo, muito bem, que é o acúmulo de metais preciosos. Então, se a medida, né, de riqueza de um país era feita através da quantidade de metais preciosos que eles possuíam, quanto mais ouro, melhor. E essa região era rica em ouro. E os espanhóis perceberam isso. Então, quais foram os principais ganhos dele? Aí também o acúmulo, né, de ouro, a grande quantidade que eles exportaram daqui, e
escravos, ou seja, aqueles que não estavam se adaptando a essas novas condições que os espanhóis impuseram na região, eles eram massacrados, os nativos. E os demais, eles eram utilizados na mão de obra. Tudo bem, pessoal? Olha quanta coisa a gente relembrou em um exercício, não é verdade? Qualquer dúvida que tiverem é só revisar nos vídeos anteriores. Até mais!